A nossa chamada é por que peraí. dezembro é o pior mês, o mês mais ameaçador para cães e gatos. E são várias as características desse mês para que isso seja algo emblemático. Inclusive, tem uma campanha sobre isso, que é Dezembro Verde, fala do abandono dos animais. Mas não só isso. E a doutora Cristina Cabral, ela é médica veterinária, ela é responsável técnica da ONG Natureza Informa, aqui de São Paulo. É também a coordenadora do Santuário e Centro de Reabilitação Animal Francisco da Mantiqueira e é bióloga. Tem vários livros que falam sobre a causa animal, então tem um trabalho grande, não só na clínica, mas também nesse aspecto de entender a dinâmica de seres humanos e animais que muitas vezes têm um resultado complicado. No caso, o abandono que a gente está falando. Mas então vamos começar por esse ponto. O que acontece em dezembro que tem quase que uma proliferação de animais abandonados ou denúncias de animais sozinhos em casa? O que acontece? Bom, vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá ouvindo? Tá. Então, antes eu queria agradecer o convite, né? E dizer que é muito importante esse tipo de iniciativa. Eu acho que nós devíamos ter mais espaços para esse tipo de conversa, né? E o que você apontou agora é uma coisa muito triste que ocorre ano após ano. É por isso que eu aposto no trabalho educacional, escrevendo livros para as crianças, para orientar essa geração, para que ela transforme isso que nossa geração não conseguiu transformar ainda, que é o animal que não cabe na mala, né? Eu brinco sempre isso, o animal não cabe na viagem, o animal não faz parte da família neste momento. São várias as pessoas que me pedem se eu posso ficar com o seu animal, se eu conheço um local. Quando a pessoa ainda pergunta, né, você pode ficar, ela demonstra uma preocupação com aquele ser, né? O pior é quando você não se ocupa disso e não se preocupa com isso. E aí compra a sua passagem ou arruma seu carro, suas coisas, sua família, esquecendo que o animal é a sua família também. E muitas vezes acha que por um pote de ração e um pote de água lotado, dias para que ele coma, isso basta para um animal. Não é verdade. Os animais são seres sencientes. Eles sabem que estão sendo deixados para trás. Eles têm consciência. Eles são sencientes, né? Então, o que acontece? As pessoas não adotaram, ou muitos compram os animais, né? Pensando que ele vai ser para o resto da vida, ou para um bom tempo da sua vida, né? No mínimo, se a gente falar de cães e gatos, 15, 20 anos, né? Então, fora os pets exóticos que hoje habitam as casas também, os coelhos, os hamsters, as calopsitas, que muitas vezes ficam abandonadas também. Nessa época, a gente é muito acionado em termos de resgate, de maus tratos, porque o animal muitas vezes fica preso numa sacada de apartamento com sol batendo o dia inteiro lá e ele sem poder sair do local para se abrigar, sair daquele calor que é o sol batendo numa sacada de vidro de apartamento, né? Então, isso mostra a falta de respeito que a gente tem com esses seres, a falta de amor por eles, porque a visão que se tem é que eles são um objeto, e objeto não tem sentimento. Na realidade, isso é um equívoco, porque os animais têm sentimentos sim. Eles têm medo, eles têm frio, eles têm fome, eles sentem-se abandonados realmente, porque eles não veem aquelas pessoas que eles estão acostumados a ver todos os dias. E é essa a ideia, é a ideia de você. Eu sempre falo isso nos livros também que a gente escreve, a questão da empatia. Você já parou para pensar e se colocar no lugar? Se coloque no lugar de alguém que nessa época vamos comemorar, fazer festas tal, e alguém é deixado de lado nesse dia. Isso vale para os seres humanos também, porque não só os animais, muitos seres humanos são deixados de lado nessas épocas, né?
Então, a questão é do respeito mesmo. É isso. Doutora Cristina, a gente sabe que o abandono configura maus tratos, o que é crime. Então, a gente pode sempre lembrar que se você observar uma situação dessa, pode denunciar, chama a polícia pelo 190, tem como fazer denúncia pelo 181, tem o IBAMA que dá para ligar. Mas, de qualquer forma, o ideal não é a gente viver num estado policialesco que a gente tudo chama a polícia. O viés é lembrar da responsabilidade de cada um e não só da fome, do calor, do frio, da chuva que o animal pode pegar e do sentimento, mas da dor, porque dói, né? Se ele ficar machucado, se ele ficar entalado, de repente cair, tudo isso pode acontecer, né? E aí não é acidente, isso aí é uma, entre aspas, morte anunciada, acidente anunciado. Agora, o que eu queria te perguntar, não é negligência completa. E aí o que eu queria te perguntar é se há diferença entre, porque muitas pessoas falam, o cachorro é diferente do gato. O gato pode ficar sozinho porque ele tem uma maior independência, ele não tem essa necessidade de você passear com um animal na rua. Isso faz diferença na prática, no dia a dia? Como é que é no consultório quando alguém fala, olha, eu vou sei lá, passar o fim de semana. Tudo bem no caso de um gato, já que ele não precisa do passeio? Na realidade, é um equívoco achar que gato não precisa de passeio, né? Não Que precisa. o gato, ele precisa de passeio, ele precisa. Tanto é que o gato, por exemplo, ele precisa ter espaços especiais quando ele é um animal que não sai de casa. Porque existem animais, né, gatos, felinos, que são acostumados a dar suas voltinhas e voltar, né? Isso depende de cada tutor. Eu não aconselho, mas se você adotou um animal que veio da rua e que tem este hábito e se estressa muito de ficar confinado num apartamento tal, você tem que pensar nisso. Então, assim, qual a primeira diferença de falar que é independente? Eles têm personalidades muito assim, sugêneres e singulares. Os cães são mais afeitos à companhia do humano. O gato mas na hora que ele quer. Ele tem um pouco isso. Ele não aceita aquela coisa, eu vou pegar, igual a Felícia fazia, grudava no gatinho. Muitas vezes o gatinho ele não vai aceitar. Por quê? Porque os felinos, vamos lembrar de onde eles vieram. Tanto os canídeos como os felídeos. Eles vieram da natureza, né? Eu aqui no santuário tenho canídeos e felídeos selvagens. Então, é muito diferente. Eles têm um jeito de ser foi domesticado, né? Foram domesticados de uma forma, mas algumas características marcantes da natureza permanecem, porque é a memória genética que esses animais carregam. Então, no caso dos felinos, os felinos gostam de saltar, eles são exímios saltadores. Claro, quando ele já está com 18, 20 anos, ele já não salta como saltava quando tinha 2, 3, até os 10 anos. Mas você tem que ter um espaço em casa muito bem organizado. Aqui, por exemplo, né, no santuário, eu tenho um playground de gatos, porque o gatinho tem que ser muito ambientalmente tratado. Tem que ter lugar para subir e descer, tem que ter coisa para se pendurar, tem que ter buracos para entrar e sair, tem que ter túneis. Eles gostam disso. Se eles tiverem isso, eles ficam tranquilos. Agora, se eles não tiverem nada, eles ficarem dentro de casa trancados, sem nada para fazer, eles vão aprontar, né? Vale o aprontar para os cachorros também. Só que os cachorros, eles têm uma outra necessidade, né? Os cachorros, eles têm uma coisa do contato social com o cheiro, né? Eles gostam de cheirar lugares e muitos só fazem, só funciona o peristaltismo do organismo, né? O xixi, o cocô e tal, se eles cheirarem os lugares. Senão, eles têm retenção urinária. Uma brincadeira aqui. Eu brinco que o meu cachorro, ele é que nem táxi. Tem que ter o quilômetro rodado, senão não faz. Então pode estar chovendo, não faz. tem que andar. Se eu não chegar no ponto, a criatura não faz nada. Meu Deus, está chovendo. Então, gente, isso, eu já peguei animais
tivemos que passar sonda no animal, porque ele ficou tantos dias em casa que ele não fez xixi, ele estava com quase rompimento da bexiga. Quando fez o ultrassom, a gente falou, não, vamos só, tiramos, fizemos a sonda e aí esvaziamos, porque é muito interessante isso no cachorro. Principalmente os machos, as fêmeas também, mas os machos mais do que as fêmeas. Então, isso precisa ser levado em conta. Essa coisa de, são 2 dias, é melhor não. Sabe? É melhor não. É melhor você ter uma pessoa de confiança que vá lá, brinque um pouco, saia com o cachorro, brinque com o gato, faça algo que mude, que não mude tanto a rotina e que a solidão não chegue ao ponto da depressão. Eu já cuidei, eu sou homeopata, né? Lá na ONG a gente trabalha muito com a medicina complementar, a medicina chinesa, enfim. E na homeopatia, principalmente, a gente trabalha essa coisa do estresse, do medo e da solidão. Teve uma gatinha que foi levada para nós, que foi diagnosticada com problema de hiperadreno. Um problema de pelo, ela tinha várias falhas de pelo nas laterais do corpo. Aí eu conversei bem com a tutora, entramos. Tanto é que hoje eu sou amiga dessa tutora, porque a gente estreitou tantas relações, e essa gatinha, ela se mutilava. A gente filmou, eu pedi para ela observar, e a gente fez um tratamento de homeopatia. Ela só tinha nas laterais porque era o lugar onde ela alcançava para retirar. Isso acontece com psitacídeos também, calopsitas, né? Os papagaios, os psitacídeos do modo geral. É a síndrome que a gente fala de arrancamento de pena. Você deixa lá bonitinha a gaiola, com várias coisas para eles, tal, mas eles se sentem sozinhos. Eles são muito inteligentes, muito espertos. Eles começam a se mutilar e arrancar os canhões das penas. E ela me trouxe um dia, uma outra tutora, o animal sem uma pena, pelado, total. A gente teve que fazer um trabalho todo de reorganizar. Mas isso é depressão? Depressão. Depressão por estresse e por solidão, muitas vezes. Às vezes, assim, no caso desse animal específico, o companheiro morreu. E ele ficou muito deprimido, mas demais da conta. Então, porque se as pessoas não sabem, mas muitos não sabem, né? Os psitacídeos, calopsitas, papagaios, tal, maritacas, eles casam, ou melhor, eles se pareiam para o resto da vida. Eles escolhem aquele e vão até o final da vida com esse companheiro. Então, para eles é um choque muito grande, é uma perda, assim. E a gente tem que trabalhar isso com os animais também. Então, fica aqui a informação. O que fazer? Você tem viagem marcada, não cabe na mala, né? Como você estava dizendo, não dá para levar para viajar. Qual é a providência que tem que tomar? Quais são as alternativas que normalmente são indicadas? Pessoas de confiança, da sua confiança, que possam ir diariamente. Eu indico até 2 vezes ao dia. E fiquem um pouco lá. Não é pôr água, comida e ir embora. É ficar lá um pouco, sair com o animal, se for o caso do animal. Não mudar a rotina dele. Deixar ele, que ele se sinta que está tudo bem, que ele está seguro e que a rotina dele não mudou e que é só um período, mudou uma pessoa que está vindo. E, de preferência, que essa pessoa frequente a casa. Se vai viajar daqui a um mês, chame essa pessoa para que essa pessoa vá em casa de vez em quando, ele conheça essa pessoa. Isso é uma alternativa. Existem outros que têm hotéis para animais, hotéis e hotéis, tá? Eu indico alguns que eu conheço, que são de colegas super bons. Existem outros que não é bem assim. Então, precisa se informar antes, pedir uma indicação de alguém que já deixou seu animalzinho. Hoje existem muitas creches. É uma coisa que eu não gosto muito, mas existe. Existem pessoas que têm seus animais e levam para a creche para passar o dia e de tarde pegam quando voltam do trabalho. Isso no centro de São Paulo tem muito. Né? Tem várias pessoas que oferecem esse tipo de serviço. E no final do ano também. Então, primeira coisa, pessoa de confiança, que o animal conheça, que o animal se acostumou já a ver, né?
Segundo, hotéis ou creches que existem já em vários locais. E terceiro, tente levar, tente achar uma pousada, um hotel que aceite seu animal, né? Eu sempre fiz isso quando eu conseguia, porque eu tenho muitos. Então, os velhinhos iam comigo. E os novinhos, eu chamava a pessoa que estava acostumada com eles para ficar com eles no local de casa, fazendo tudo que eles estavam acostumados. Então, é um pouco isso que a gente recomenda. Doutora Cristina, além do abandono, que aliás eu vou ainda te perguntar sobre a sua experiência, do que acontece nesse período, queria acrescentar um detalhe importante, que é que dezembro é tão complicado para os animais. Fogos de artifício. Mesmo com leis, mesmo com projetos, não vai poder usar os fogos de artifício, são silenciosos, que no caso não são realmente, mas é um outro pavor. Isso de fato como que afeta? É. É, hoje eu não moro mais em São Paulo, né? Eu moro no Santuário e vou para São Paulo só para trabalhar uma vez por semana na ONG e atender e volto para cá. Eu atendi muito, eu nunca viajei em final de ano, meus filhos viajavam e a família viajava, e eu sempre fiquei por conta dessa situação. Então, eu tomava conta de todos os animais dos familiares. Então, eu passava de casa em casa, tranquilizando, fazendo homeopatia. Eu começava essa peregrinação às 5 horas da tarde, eu terminava às 10 horas da noite. A última casa que eu passava era às 10. Então, eu levava florais, eu deixava o ambiente mais equilibrado, harmonizado, fazia um monte de coisa. Só que, assim, ao final do dia, da noite, todos estavam em casa, seguros. Só que muitos me ligavam que tinha um animal preso no portão em tal lugar, que tinha um animal que se pendurou e ficou numa lança. Eu já tive que atender em dia 31, né, dia primeiro, animais que tiveram até amputações e muitos que morreram de parada cardíaca. Um morreu na minha mão. Eu cheguei correndo, mas não deu tempo, porque ele teve parada, a gente teve que reanimar várias vezes e não conseguiu, né? Porque eles ficam desesperados para sair. Muitos entalam, como você mesma apontou no início da sua fala, entalam em portões, se jogam de janela. Eu já fui chamada por uma amiga. O cachorrinho, ele conseguiu abrir a tela, ele conseguiu rasgar tudo, abriu e pulou do quinto andar, entendeu? Teve traumatismo craniano, tá vivo até hoje, tá? Tem 20 anos esse cachorrinho. É um Highlander, mas, Total. mas foi muito difícil, ficou internado na UTI dias e dias. Então, assim, muitos. Ó, não são só os animais, viu? Os deficientes, os idosos, as pessoas nos hospitais. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de consciência que comemorar uma passagem de ano não precisa isso. Está dentro do nosso coração, está dentro da gente. A luz e os fogos estão no nosso coração. A chama divina está na gente. E é isso que as pessoas precisam pensar, né? Então, tomem cuidado com isso, principalmente aqui na área rural. Eu já conversei com várias pessoas. Então, aqui nós temos um grupo muito bom na Serra da Mantiqueira, que se preocupa muito com isso, com essa coisa do Ano Novo, da comemoração. E os animais silvestres sofrem muito com isso também, né? Principalmente animais que estão acostumados com o barulho da mata, né? E são aqueles barulhos normais. Aí vem uma pessoa morar na pandemia, achou legal. Ai, comprei um negócio, vou morar no meio da mantiqueira. E aí ela põe mais de sei quantos quilos de rojões para estourar no meio da mata. Isso aconteceu já, agora não tem mais, mas já aconteceu, né? Então, assim, vamos respeitar o outro, né? Vamos tentar fazer o mínimo e se colocar no lugar. Agora, é importante que a gente esteja juntos, a gente percebe que os animais que convivem com a gente, eles sentem esse medo e a gente não fez nenhum tratamento, nada específico. É bom que a gente esteja junto, né? Até para que eles fiquem calmos no momento da virada. Então, Sim, fique junto dos seus é, animais. é. Então, isso é o ideal. Existem animais que não se incomodam muito, tá?
é uma grande maioria que se incomoda com isso. Mas existem animais, porque os animais são seres, como eu já falei, sencientes, eles têm personalidade, né? São espíritos em evolução. Então, eles têm particularidades. Existem, por exemplo, gatos, os felinos, não se incomodam tanto quanto os cães, tá? Os cães, principalmente os cães que têm as orelhas, né? Que não são caídas, são orelhas que o som vai direto, eles se incomodam demais. E as aves também, porque as aves têm o canal auditivo direto, né? Então elas se incomodam muito. Tanto é que quando há, não sei se vocês já observaram isso, quando existe estampido, existe revoada de pombos, revoada de aves, porque elas saem do lugar onde elas estão e saem em debandada. Falam assim, aqui não é seguro, vamos embora. Então, às vezes, caça, né? Tiro de caça, você vê as aves voando é porque teve alguma estampido de caça no meio da mata e tal. Isso, na cidade, acontece com esse tipo de procedimento. A gente tem em várias cidades brasileiras a proibição, mas tem uma dificuldade de fiscalização. Porque como é que você fiscaliza de onde veio, de onde foi, de onde partiu, a não ser que alguém faça uma denúncia formal e fale, ó, é em tal lugar, tal residência, em tal, sei lá onde, em tal condomínio. Aí você vai, né, e aplica a multa. Isso já, eu trabalhei muitos anos na Câmara Municipal de São Paulo, né? Eu trabalhava com os projetos de lei voltados à educação e proteção animal. Trabalhei 6 anos lá. E um dos projetos de lei que a gente falava, tá, ok, vamos aprovar, mas como que a gente fiscaliza isso? É a dos fogos. Porque também existe uma indústria muito forte por trás. É uma indústria, assim, pesada. Então, a gente fez audiências públicas lá na Câmara, eu lembro várias vezes, eu até que apresentei a audiência, e a fala dos defensores dos fogos é muito financeira. Ah, dá emprego para muita gente, mas tem emprego para qualquer coisa. Não é só nos fogos que empregam as pessoas, né, no Natal. Tem outras coisas, no Natal e Ano Novo. Enfim, é um pouco isso. Agora, aproveitando, tem já uma pergunta e eu queria também falar que dezembro tem uma questão para cães e gatos, mas especialmente para cães, no meu ponto de vista, que é o verão. Começou o verão, terça-feira, e aí fica bem Tá. quente. E aí eu queria falar rapidamente, porque a gente já está aqui um tempo, então, rapidamente, alguns protocolos, algumas etiquetas até de verão, para que as pessoas se liguem que os animais não são como nós e principalmente que eles têm sede, né? Às vezes na rua a gente sabe, então a gente estava falando do abandono, vamos ver vários animais nas ruas, mas às vezes só de dar uma água você já está ajudando, porque é muito difícil. É um Sim, tempo que chove, mas também pode não ter água. Então, queria sim. que a gente falasse. Tem horário para sair, cuidado com as patas, especialmente na praia. Muita gente vai para a praia. Em Santos, eu presenciei agora, semanas atrás, que eu fiquei bem chocada de uma menina muito interessada, assim, parecia que cuidava muito do cachorro, mas ela ficou ali 1 hora e meia tomando sol sem um guarda-sol do lado, com um cachorro, que era um shih tzu, do lado. E eu falei, gente, ela não está entendendo que ela está fazendo o cachorro dela de um cachorro quente, né? Porque assim, ela está se bronzeando, mas o cachorro não. Eu fui falar com ela, porque eu sou dessas que não se aguenta. Mas de alguma forma, assim, ela não percebeu que ela tá. Assim, honestamente, foi o que eu entendi, porque ela parecia preocupada, mas eu acho que ela não, em nenhum momento cruzou informação óbvia de que estava fazendo É. mal. Então vamos falar um pouco dessa etiqueta, do que fazer, do que não fazer? Então, e só É. para, já que eu falei um monte, tem uma pergunta aqui. Tem É, uma eu dúvida. vi. É. Gato bebe pouco, meu gato bebe pouca água, era verão, eu faço. Como que eu faço para que ele beba mais, né? Isso. Gato gosta de água em movimento. Deixa eu só responder isso, que é bacana. Gato adora movimento de água, ele não gosta de água parada, né? Então, por isso que existem tantas fontes para os gatinhos que estimula, eles gostam do barulhinho da água, e eles não gostam de água parada. Tanto é que tem gatos, você põe a vasilhinha, eles vão com a pata e movimento a água faz assim, aí eles bebem.
Pode perceber isso. Então, tente usar uma fonte que faça bastante barulhinho e que a água caia, jorre, porque eles adoram isso. Aqui eu tenho várias fontes, em todos os lugares. Onde eles querem, eles vão e bebem. Agora, se deixar a água parada, não bebe. Bebe pouco. Bebe, mas vai beber pouco, ou vai fazer uma lambança. Ele faz assim com a patinha, né, para poder fazer barulhinho e mexer a água, tá? Ninguém gosta de água parada, pensa bem. É ruim. Bom, Gosta vamos mosquito. lá. É claro, dengue tá aí também. Vamos aproveitar porque a gente esqueceu com a pandemia das coisas, mas não, ela continua, tá? Chikungunya, dengue, Exato. tudo isso tá aí. Bom, vamos lá. É uma outra live, né? Uma outra live. O Bom, protocolo de verão, né? protocolo de verão. Então vamos lá. Olha, vamos por partes. Primeira coisa, animal tem que sair, passear, e nós também, quando a gente vai sair para passear, fazer exercício no verão, é melhor bem cedinho ou no final do dia. Isso vale para a gente também. Gente, pense que nós estamos de tênis fazendo caminhada, e mesmo assim é complicado. Pense que a patinha deles não tem proteção. E eles vão estar assando, mesmo a areia, quando vocês pisam na areia, vocês sabem disso. A areia, ela fica efervescente, assa o pé da gente. Então, assim, se faz isso com a gente, faz isso com o animal. Então, evite sair com o animal entre 10 e 15 horas. A partir das 15h30 e até as 10 é o horário necessário, assim, adequado para que o animal possa fazer o passeio dele, não ter insolação, não ter se queimar. E assim, tem animais brancos que tem pelagem clara. As pessoas falam assim: ah, então pelagem clara não retém calor. Mas é pior ainda, porque o animal tem melanoma também, o animal também tem câncer de pele, o animal também precisa de proteção. Porque assim, na natureza, ele tem uma outra dinâmica, o selvagem, o silvestre. Quando você tirou da natureza e pôs, você retirou dele uma série de coisas que faziam parte da proteção natural deles. E hoje, a gente tem esses animais e a gente tem que fazer por eles. Então, animais brancos, geralmente, focinho rosa, passe protetor. Passe protetor. Gato branco é campeão de ter câncer na ponta das orelhas. E a gente já tratou, teve que amputar orelhas por melanoma, tá? Então, são coisas que a gente pensa que não. Agora, outra coisa, fornecimento de líquido. Do mesmo jeito que nós, eu sempre faço a comparação, porque se a gente precisa, todos precisam. Então, se a gente precisa de hidratação, o animal também. E não é aquela água morna que você levou e que está lá dentro no guarda-sol. Você tem que dar água fresca para ele, não é água morna, tá? Então, é necessário que você... Às vezes, quando eu levava os meus animais, porque eu não gostava de fazer isso, mas quando acontecia de levar para a praia, essas coisas, eu levava sempre um cooler com gelo. Isso valia para os meus filhos também. E aí eu jogava 2 pedrinhas no potinho dele, ele tomava, ok, aí eu dispensava. Quando fosse dar de novo, eu punha mais 2 pedrinhas de gelo. Eles gostam muito, porque refresca. É muito bacana fazer isso com os animais. Diminuir a temperatura deles no verão, porque a temperatura sobe muito. Tem animais como os bulldogs, os pugs e os braquicefálicos, os que têm focinho achatado, Shih Tzu, Lhasa, todos esses, eles têm um problema seríssimo respiratório e no verão a coisa se agrava. No calor a coisa se agrava. Então, alguns animais têm mais dificuldade e podem ter insolação, podem ter dificuldade respiratória e ter parada respiratória no verão, tá? Muitos já atendi vários bulldogs e pugs com esse problema, né, de insolação por conta do calor, tá? Acho que eu abordei tudo. Será que não? É isso. A hidratação, evitar queimadura nas patas, proteção solar, na praia, Isso. tudo isso. Então tá ótimo, maravilha. A gente até passou aqui do tempo combinado. Doutora Cristina Cabral, que é médica veterinária, responsável técnica da ONG Natureza em Forma, também autora de vários livros que tratam do assunto da
e a coordenadora do Santuário e Centro de Reabilitação Animal, Francisco da Mantiqueira. Só para a gente Posso dar o encerrar. Instagram? Posso dar o Por Instagram? favor. Então, olha, gente, nós temos 2 Instagram. Um é do Respeitar para Proteger, que é um trabalho educacional que a gente faz com as crianças nas escolas, onde a gente trabalha com os livros e faz um trabalho de formação. Então, é @Respeitar para Proteger, tudo junto. E o outro é o Santuário Francisco da Mantiqueira, que é onde vocês vão ver as histórias de vida de cada animal que a gente resgatou. Então, são esses 2, e os nossos livrinhos estão na Amazon. Quem quiser pode entrar lá e pesquisar no Maravilha. Respeitar para Proteger. O santuário está disponível, assim como acontece na ONG Natureza Informa, que aqui no centro de São Paulo, animais para adoção? Sim, na realidade, nós temos os animais silvestres, que são animais que vêm para reabilitação e depois é uma área de soltura, então a gente faz a reintrodução desse animal, ensina a voar de novo, tal. E existem os domésticos que também podem ser adotados e a gente apadrinha na realidade os silvestres. A pessoa que quiser apadrinhar uma coruja, apadrinhar um gavião, apadrinhar um lobo-guará, pode. Apadrinha quer dizer, você recebe uma caneca, um bottom dele, e todo mês você sabe notícias dele até o dia da reintrodução que você pode participar. Ai, que maravilha, muito legal. Muita história para a gente mostrar aqui no canal, viu? Isso aqui, ó, eu falei que a gente tinha falado de tudo, mas a gente não falou. Eu lembrei aqui de um outro ponto, que dezembro deixa marcas nos animais, porque é o mês de Natal, que a gente vai ter nesse fim de ano, fim de semana agora. E aí muitos animais são presentes, que na verdade eles são presentes, mas eles não devem ser dados dessa maneira, que acaba resultando em quê, doutora Cristina? Abandono lá na frente também. Porque assim, olha só, gente, teria várias coisas para a gente abordar e o tempo está curto. Então, assim, tem essa questão da venda de animais e de o outro não querer, mas ganhou de presente. Tem aquele que dá lembrancinha em festas também, que também está proibido em São Paulo agora. Animais não são lembrancinhas. Ou seja, dá um peixinho, dá um pintinho, dá não sei o que para alguém. Pensa bem, ele vai virar uma galinha. E aí, você faz o que com uma galinha no apartamento? Então, assim, não pode mais em São Paulo fazer isso, mas em muitos lugares isso ainda está acontecendo. Então, quando você quer dar um presente para alguém, converse muito com essa pessoa e parta para adoção. Existem tantos animais esperando por uma família que realmente queira ganhar esse presente, porque um animal é um presente, sim, mas é um presente que você aceita e que você sabe que vai ter que cuidar por um bom tempo da sua vida. E aí tem a outra questão, que são os animais que vão, desculpa, eu vou ter que falar, que vão para as mesas. Eu sou vegana e a ONG Natureza Informa é uma ONG vegana. É uma ONG onde a gente não compactua com o sofrimento animal, seja ele de qualquer gênero. Então, os porquinhos, os frangos, os perus de Natal, os chesters, as pessoas não sabem nem o que é um chester. O chester é um animal confinado que ele fica com o peito tão grande que ele não consegue andar, ele cai porque ele é estimulado hormonalmente a ter peito, certo? Para as pessoas poderem comê-lo. Então, gente, desculpa nesse final eu falar esse negócio, porque eu sei que as pessoas, muitas não vão gostar disso, mas está no meu coração. Então, evite sofrimento, faça uma ceia sem mortes, tá bom? Essa não é para comemorar a vida, né? Comemoremos a vida. Exato. Então tá bom, mas e fica aqui as dicas, então, gente, porque dezembro não precisava ser tão ruim para os animais, né? Então, quem sabe assim a gente dá sei lá, um recado de que não vá viajar sem o seu animal. Se for, tome todas as precauções. Cuidado com o verão, dê água fresca, bote uma pedrinha de gelo, coisa simples, mas que vai fazer toda a diferença. E, pelo amor de Deus, não deixa nenhum animal na sacada de prédio, que isso é desesperador. Os vizinhos depois começam a ter ali, mostram, colocam nas redes, e aí todo mundo sofre junto e não consegue tirar o animal.
Tem que chamar a polícia, que tem mais o que fazer também, né? Que aí não deveria ter que atender esse tipo de coisa. Doutora Cristina, Feliz Natal, um ótimo 2022 e a gente tem muita coisa para mostrar, então até a próxima. Até a próxima. Beijo, Um gente. beijo. Obrigada a todos. Tchau.